Olá, boa tarde. Obrigado pelo convite para fazer parte, né, desse movimento, desse evento maravilhoso, a Campus Party Brasil, que traz diversos temas. Eu vi vários palestrantes interessantes e pessoas que eu admiro, que eu sigo, que eu já vi em outras palestras, que eu já vi na Campus Party, né, nas outras presenciais, e parabéns por todo esse movimento, viu, gente? Meu nome é Séfora, eu vou compartilhar aqui a minha tela. Só um minuto. Vocês me avisem quando estiverem vendo. Ok. Tá. Meu nome é Séfora, né, como eu já falei, acho que a mulherada conhece o nome, né, porque tem muitas lojas, né, vinculadas a esse nome. A gente até brinca, né, que Séfora é a deusa da beleza, por isso que tem esse histórico, né, de vários nomes ligados, né, de lojas de cosméticos em todo o mundo, tá? Eu vou passar os meus contatos para vocês. Eu tenho um MBA, né, em inovação e futurismo. A minha formação é de administração de empresa, administração pública, na área de TI, processamento de dados também, e eu sou envolvida, sou igual a vocês, estou o tempo inteiro assim, em congressos, em palestras, em cursos, sempre procurando aprender, né? Em escolas disruptivas, igual a Aerolito, a Perestroika, a WTF, e sempre me envolvendo nesses eventos de inovação. E aí a gente acaba entrando em vários grupos por aí, né? Eu trabalho atualmente no Banco do Brasil, na área de meio de pagamento, já trabalhei na área de tecnologia, então agora eu estou mais com essa parte de Big Data Analytics. E aí a gente fica lá, a gente até brinca que é aquela história, né? Se quiser, eu sei o que você vai fazer no próximo verão e descubra a pessoa amada em 3 minutos, né? Então, por conta os dados são o novo petróleo, a nova informação. Já trabalhei também com parte de promoções e patrocínio e também estou como PO de uma sala de processos financeiros. Tá? Também faço parte de movimentos como o ETO e o Ignite, que falam sobre inovação no setor público. Eu sou uma mentora, né, uma das mentoras do Founder Institute, que é a maior pré-aceleradora de startup. E por falar em startup, eu também sou co-founder do Zoom, uma startup de educação, né? A gente fala que sempre tudo mudou, tudo evoluiu, medicina, só que a nossa educação continua da mesma forma. Também sou leadership da Singularity University, o chapter aqui de Brasília, então a gente sempre tenta acompanhar, né, o que está acontecendo aí nessa área de futurismo, de inovação, e sou trainer de Leanception, tá? Do Carole, é uma metodologia ágil, mas mais para frente eu vou falar um pouquinho mais sobre ela, ok? Tá, vamos falar hoje sobre contexto de mundo, falar sobre futuro, falar sobre organizações exponenciais, profissões, habilidades, startups, MVP, ferramentas, cases, a jornada, né, sua jornada maker, e sobre dar algumas dicas e referências, viu, gente? Então, tem muita coisa para falar, eu vou acelerar um pouquinho para dar tempo de falar sobre tudo, ok? Então, vamos lá. Eu vou fazer um teste de atenção aqui com vocês, e aí eu quero que vocês me falem, tá? O que vocês estão vendo aí, me falem quantas pessoas vocês acham que tem nessa cena, e depois eu explico por quê, tá? Então, nessa cena aí, vocês acham que tem quantas pessoas aí? Vocês acham que são uma, são duas, são três? Pense aí na cabeça de vocês e vão falando aí, pensando quantas são. Aqui nessa cena tem 10 pessoas. Eu sei que muita gente assim está com dificuldade, né, para ver onde é que estão, mas o que a gente quer dizer com isso é que a gente pode, né, treinar, né, o olhar atento. Então, o olhar atento é o quê? É eu não ficar acostumado só com aquela rotina, só com o dia a dia. Eu treinar, ver coisas que não estão ali no nosso dia a dia.
fazer uma rotina diferente, fazer caminhos alternativos. Por quê? Porque quando a gente faz isso, a gente acaba vendo novas situações. E aí, por isso, a gente tem que treinar esse olhar atento. E quando a gente vê novas situações e faz estudo, a gente acaba saindo da nossa zona de conforto. Então, o ideal é você estar procurando experienciar outras coisas e também estar fazendo, criando, né, um repertório maior, porque depois você vai conseguir linkar e é assim que a inovação começa a acontecer. Tá? Vamos lá. Tem um vídeo que foi passado muito, Convergência, né, falando muito sobre toda essa parte de inovação, sobre tudo que estava acontecendo aí no mundo. E aí ele fala justamente também sobre essas novas tecnologias que estão surgindo. Então, a gente vê muito por aí a questão do Netflix, do Insta, do Airbnb, que já está até bem batido, né, que são empresas que surgiram nos últimos anos e elas estão revolucionando todo o mercado, né? E por que a gente tem que falar sobre futuro do trabalho, futuro das coisas que estão acontecendo, né, da tecnologia, futuro disso tudo, das nossas atividades? Por que a gente tem que falar sobre isso tudo, né? Porque o que parecia futuro já se tornou presente. Então, a gente tem que estar falando sobre isso, né? Mas e o futuro? O que eu posso estar falando sobre esse futuro, né? Eu vou colocar aqui três frases, né? Três sobre tecnologias da informação, e eu quero que vocês pensem aí qual seria essa tecnologia, né? Qual seria a tecnologia que essa frase está se referindo, tá? Mas pense aí. A primeira, fala assim: vivemos em um mundo com excesso de informação. A enorme quantidade de dados aos quais as pessoas são expostas diariamente é prejudicial em todos os sentidos, tá? Pense aí, muita gente fala, nossa, esse excesso de informação é Google, fake news, é tudo isso que está acontecendo aí, né? O segundo, essas novidades causarão um problema sério. As pessoas perderão sua capacidade de memória por falta de uso, né? O que será que... Qual é a tecnologia que está por trás disso, né? O que vocês estão pensando sobre essa frase e qual tecnologia ela está a gente pode enquadrar nisso, né? A terceira, é um perigo obter informações por este meio. As pessoas estão ficando cada vez mais isoladas, não sabem nada sobre como as notícias estão sendo produzidas. Então, qual seria? Muito pessoal tem falado aí fake news, o que está rolando, né? E a última é: essa novidade está acabando com nossas crianças, atolando seus cérebros com informações complexas e desnecessárias, além de prejudicar seu desenvolvimento físico e sedentarismo. Então, imagina aí, né? Muita gente fala assim, PlayStation, são os jogos eletrônicos, é tudo isso, né? E aí a gente vai revelar agora quais são essas tecnologias que as frases estavam se referindo. A primeira, que falava sobre excesso de informação, foi falado no século XVI sobre a prensa mecânica, tá? A segunda, que falava sobre os problemas, né, essas novidades vão causar muitos problemas, a pessoa vai acabar terminando, né, acabando com a sua memória, porque não vai utilizar, foi o Sócrates que falou, né, o pai da democracia, sobre a escrita. A terceira, falando sobre como que a gente obtém essas informações, né, falando tudo sobre como as pessoas estão ficando isoladas e a gente acha assim, que é fake news, alguma coisa assim, mas foi no século XVIII sobre jornais impressos. E a última, que fala ali sobre as nossas crianças estão ficando, né, cada vez mais com cérebros, com informações complexas, foi a conclusão de um artigo publicado em 1883 sobre as escolas. Então, o que a gente fala muito a respeito disso, né? A gente fala o seguinte: a tecnologia e esse medo que a gente tem da tecnologia, a gente sempre veio, né, do passado, e cada vez que surge uma nova tecnologia, a gente fica com esse medo. Então, aqui, né, o autor dessas frases é o Zé Borbola, ele tem vários vídeos falando sobre futurismo, então é bem interessante dar uma conferida lá, ele fala muitas coisas interessantes, né? Agora vamos falar sobre passado, presente e futuro, né? E você imagina, né, como que era no passado? Como que eram as organizações tradicionais, né? Todos tinham, assim, ao mesmo tempo, o mesmo comportamento.
geralmente a estrutura das empresas era rígida e pesada, para fazer qualquer mudança era um parto, né, altamente dispersa, ninguém se conhecia, custosa demais, ineficiente, e também acontecia o seguinte, né, o processo é mais importante que resolver o problema. Vou dar uma situação para vocês. Pense assim, qual seria o processo para tirar coco de um coqueiro? Né, as pessoas vão pensar, tem que subir no coqueiro, ir lá, tira o coco, desce, ou joga o coco ali de cima, ou desce da árvore e tudo. Mas e se acontecesse isso aqui? Será que a gente teria que agir dessa mesma forma? Entendeu? Será que a gente teria que pegar e ter que subir no coqueiro? O que a gente vê muito hoje em dia, em termos assim, de processos, do que está acontecendo aí nas instituições, é que acabam se amarrando muito à burocracia do sistema, a normas. E aí a gente tem que ver que todas as mudanças que estão acontecendo, você tem que resolver o problema. Você não tem que ficar tão amarrado à questão das normas, tá? Então, como que era o modelo das organizações de antigamente? Era um modelo de organizações industriais, né, que a capacidade maior era na quantidade de lojas, então, quanto mais lojas, era dizer que você estava crescendo bastante, né? E se a gente viesse agora aqui para o presente, como que seria, né? Se você pegar uma evolução aí das grandes marcas e como que elas foram evoluindo ao longo dos tempos, você vai vendo que as empresas de tecnologia foram ganhando espaço, foram ganhando mercado ao longo dos tempos, e todas essas empresas que eram no modelo industrial, elas acabaram perdendo mercado por conta disso, né? Você vê ali o Google disparando ali, né, subindo, e aí a Apple também, as empresas Microsoft, você vê isso tudo assim, no instante, elas acabam chegando, né? Isso aqui é até dados de 2018, mas o que essas organizações têm em comum, né? São modelos de organizações que a gente chama de organizações exponenciais, tá? Olhando todas essas marcas aí, você já tem que estar ligado o que essas marcas todas representam, que organizações exponenciais, o que está por trás delas, né? A gente sabe que a maior característica delas são impacto positivo, curvas exponenciais, experiência no total, vendo muito a questão do cliente, né, a satisfação e propósito social, e elas surgiram, sim, nos últimos 10 anos, enquanto que nas organizações do modelo industrial, elas levavam 20 anos para atingir um valor de marca de 1 bilhão, essas aí atingiram isso em 10 anos. E a gente também vê muito isso por aí, né? No mercado, né, as grandes empresas preocupadas com startups, fintech, aqui um exemplo da área financeira, enquanto que vem chegando aí Apple, Google, Amazon, que são empresas de outro segmento, e vem atacando, né, tudo isso. Se você pegar, por exemplo, o reporte da Fintechs, lá em 2015 tinham 54, em 2017 244, e aí você já vê assim, que tem 553 ali em maio de 2019, e se eu não me engano, acho que ano passado já tinha ultrapassado as 700. E o que essas empresas, elas seguem? Elas seguem, né, um framework que a gente fala, o 6D do crescimento exponencial, que esse framework, ele é um ciclo, e nesse ciclo a gente entende como que é o crescimento dessas empresas, como que é o crescimento dessas tecnologias digitais. Como que esse ciclo se dá? Ele se dá em 6 passos, começa com o primeiro passo, que é o primeiro D, né, que a gente fala, a digitalização. Então, você imagina assim, digitalizar não é só você pegar as coisas e transferir do meio presencial, vou lá escanear, né, um arquivo, digamos, vou pegar um arquivo lá e pegar todos aqueles documentos e tirar foto e colocar no arquivo lá digital. Não é isso, é você transformar tudo isso em dados em que você possa estar utilizando. E aí, por exemplo, quando a gente vê, né, a questão de... outro exemplo muito citado, né, da Kodak, quando ela começou, ela não viu isso tudo que estava acontecendo no meio digital, né? Então, é você transformar toda essa informação em 0 e 1 e transformar isso em valor. Só que depois, o segundo passo é uma decepção, porque como é uma curva exponencial, lembra que os primeiros passos de uma curva exponencial, ela é muito devagar. Então, você tem 1, 2, 4, ela vai dobrando, mas no início é muito pequeno. Então, o pessoal acha que nada aconteceu, né? Nada está acontecendo ali logo no início. Então, tem essa fase de decepção que você pensa assim,
está demorando muito, essa tecnologia não vai acontecer nada. Se você pegar, por exemplo, impressoras 3D, elas têm mais de 30 anos no mercado, né? Então, e agora que está começando a chegar nessa curva exponencial. Depois vem a disrupção, que é quando acontece isso, né? Essas empresas de tecnologia exponenciais acabam desbancando as outras empresas que são mais tradicionais, e depois vem a desmaterialização, que a gente fala, que é quando começa a acontecer isso. Tudo isso que era um modelo, né, alguma coisa física, uma agenda, um calendário, tudo, ele vai se transformando no digital. E no digital, você, claro, desmaterializa tudo, né? E no final você tem, deixa de ter tudo isso vira aplicativo. E, claro, com isso ocorre a desmonetização. Por quê? Porque 20 anos depois, tudo aquilo, né, que você comprava separado vem de graça e cabe no seu celular. E com isso você democratiza, né, porque aí todo mundo tem acesso a isso tudo. Então, se a gente pega o modelo global, né, de população e conectividade, você vê que tem ali em torno de mais de 7 bilhões em 2020 e 66%, né, de acesso à internet, que era de 2010, estava em 23%, e migrou para 66%. O que isso tudo significa? Que são 3 bilhões de novas mentes, né, novos mercados, só que fazendo o quê? Além de descobrindo, criando, consumindo. E quais outros serviços e produtos podem passar por esse processo? É aí que você pensa lá no seu negócio, você pensa na sua empresa, na sua startup, e você pensa, o que mais que eu posso estar digitalizando, o que eu posso estar evoluindo passando por esse processo todo, né? Daí a gente pensa assim, em termos de futuro, né, e nas coisas que já estão aparecendo por aí, impressora, né, eu citei a impressora, então, caso produzindo pedaços, né, de corpos, e aí o pessoal até brinca, só peça de reposição em casa, né. Agora, será que a gente está preparado para lidar com esse futuro emergente, né? Como que a gente está se preparando? E todo mundo fica pensando, gente, mas isso aí é coisa do futuro e vai demorar a acontecer, né? Só que, gente, foi mal, essa mudança já começou. Será que a gente está ligado nisso? Que a gente, para viver né, como que a gente está se preparando para esse futuro, para viver nesse futuro, né? Ou como o pessoal começa a brincar, né? Um amigo meu, Chamaré, fala muito, e o Kiko, né? E o Kiko, que é o seguinte, se você não participa da conversa, a conversa acontece sem você, tá? Então, não adianta falar assim, não quero saber de tecnologia, não quero saber o que está acontecendo por aí, isso não vai chegar nunca aqui. Está acontecendo, a questão é, como que você prepara, né? Por onde que você começa? O que a gente pode estar fazendo daqui para frente, né? Você lembra, assim, que como que era antes, né? Tinha lá as habilidades, as profissões, tudo, você tinha... O primeiro lá, os meninos lá arrumando os pinos de boliche, o segundo era um cara lá que ia com um pedaço lá de coisa para bater na janela, que era o alarme humano, né? Batia lá, ou o acendedor de lamparina, né? E você vai vendo isso tudo. E aí, o que acontece? Tem um vídeo bem interessante, depois eu indico para vocês olharem, tem até o link dele, eu faço o link lá no meu canal do YouTube. Eu não sou youtuber, tá? Não sou blogueirinha nem nada, mas eu deixo lá para facilitar para o pessoal ver, né, localizar os vídeos que eu cito. Então, depois vocês podem pegar lá. Esse vídeo é da Box 1824, ele fala muito sobre essa transformação, né, dos milênios, baby boom, e o que foi acontecendo. Então, depois vocês podem dar uma olhada, tá? Eu não vou passar aqui o vídeo por conta do tempo, mas depois vocês pegam o link lá. Então, ele faz essa linha de como que era antes, e que antigamente as regras eram mais claras, né? Naquela época tinha uma hierarquia, você tinha que obedecer, cada um tinha a sua responsabilidade, as instituições, elas representavam muito essa estabilidade. E aí, a gente vê o seguinte, ao escolher uma carreira, era aquilo que você ia fazer para sempre, né? Então, era isso que você ia fazer para o resto da sua vida. E aí a gente fica pensando assim, tá, profissões e habilidades, mas o que eram essas profissões e habilidades? Você imagina que antes de digitar, o pessoal tinha o cargo lá de datilografia, de digitador, isso que hoje agora é uma habilidade, é um skill, deixou de ser uma profissão. Você não vai ganhar 2 salários por conta disso.
E estima-se o seguinte, que 85%, né, dos trabalhos que existirão em 2030 ainda não existe. E quando a gente fala assim, qual é uma das habilidades que a gente tem que ter? Entendeu? Aprender. O Alvin Toffler, acho que vocês também já viram isso em diversas palestras, workshop, é bem falado, né, que ele fala muito sobre isso. Nunca foi tão fácil aprender. A gente vê que cada vez mais aqui, tanto vocês estão tendo assim, um conteúdo maravilhoso aqui na campus, com diversos temas, diversos palestrantes. Qualquer coisa que você pesquisa, né, você tem informação, então você vai atrás de palestras, você digita lá no Google, qualquer coisa você tem o tempo inteiro essa informação disponível. Então, ele fala muito assim, os analfabetos do século XXI não é aquele, né, que não sabe ler nem escrever, mas aquele que não sabe aprender, desaprender e reaprender. Então, falando nisso, o que a gente pensa assim? Quais seriam as top 10 profissões do futuro? Eu vou citar aqui para vocês, mas a imaginação de vocês pode ir além, tá, gente? Porque a gente fala, já que a gente nem sabe quais são as profissões que vão existir ainda, porque elas ainda vão ser criadas, e aí o pessoal começa a citar, né, várias profissões. Por exemplo, com esse monte de dados, Feng Shui de dados, será que não é uma profissão que pode existir? Ou diretor de filmes de realidade virtual, que isso já tem, né? Consultor genético, cada vez mais com essa evolução da genética, né? Gestor de energia limpa, a gente vê essa preocupação toda de sustentabilidade, cada vez mais a gente tem que pensar no planeta e que somos uma comunidade global. Piloto civil de drone, que a gente vê, né? Cada vez mais soluções e iniciativas trazendo isso, então, claro, vai ter piloto civil de drone, né? Já tem. Planejador de velhice, porque cada vez mais com uma qualidade de vida maior, as pessoas vão viver mais, vão ter mais tempo, e cada vez mais você vai precisar de pessoas, né, que possam estar mostrando o que fazer com esse tempo livre. Design de lixo, pela quantidade de consumo que a gente está tendo aí, né, o tempo inteiro, então existe um movimento minimalista, ao mesmo tempo a gente tem que ver o que se vai fazer com todo esse lixo. Nostalgista, porque a gente quer, né, vai ter saudade daquele tempo em que as coisas eram mais analógicas, então tem profissão para ter esse tipo de experiência também, né? Fazendeiro urbano, a gente vê cada vez mais crescendo, né, prédios com hortas urbanas, cada vez mais startup, solução, pensando nisso, o mercado de vegano, mercado da área, assim, de sustentabilidade, de tudo, eles estão pensando muito nisso. A gente já vê hoje, né, carnes que são feitas de vegetais, e algumas até o sabor, assim, não é tão diferente, entendeu? Depois você até pode experimentar, é claro que está evoluindo tudo, né, mas a gente já tem isso. Também psicólogo de robô, porque, claro, né, a gente vai enlouquecer, e depois eles vão enlouquecer também a gente, e nesse processo todo, e a gente se pergunta, será que a inteligência artificial ela já supera a humana? Né? Como é que está isso tudo? A gente vê todas essas evoluções, né? A Boston Dynamics, vocês viram há pouco tempo, né? Eles mostrando várias evoluções, e a gente fica pensando também, né? Será que a inteligência humana vai ficar para trás? Sempre aquele cenário, né, de Skynet, de o que será que vai acontecer. Mas o pessoal, né, dessa área, eles argumentam e comentam muito, né, sobre vários pontos de vista, né? E um ponto de vista que a gente vê assim, o robô, em tarefas que sejam repetitivas, em tarefas que a gente vai ver ali que vai ter um padrão, eles vão sempre superar a gente. Sabe aquela história que você fala assim lá no seu trabalho, detesto o meu trabalho, eu não gosto de fazer essa tarefa, não sei o quê. Quando você vai olhar, você vai chegar à conclusão que, às vezes, essa tarefa que você não gosta de fazer é porque ela é uma tarefa padronizada, é uma tarefa repetitiva. Você está o tempo inteiro ali fazendo a mesma coisa. Então, isso já se torna alguma coisa assim que a gente chama desumano, porque isso daí não é trabalho humano, deveria ficar mesmo para os robôs, né? O trabalho humano, claro, e aí as coisas que eles não poderiam fazer seria o quê? Ser humano. E aí, quando a gente pensa nisso, pensa o seguinte, tá, e quais são as habilidades do futuro? Já que a gente falou em profissões do futuro, quais seriam essas habilidades do futuro?
a gente sempre vê, né, aquela história do passado, eu tinha antes, ia ser engenheiro ou médico, ia ser engenheiro médico para o resto da vida. E aí ficaria nessa história. Só que a gente vai vendo uma evolução. Não basta mais hoje você só engenheiro ou médico. As habilidades, elas começaram você ter que aprender sobre outras profissões. E aí passa de uma linha que seria como que a gente fala? Uma carreira em Y, ela passa para uma carreira em T e depois passa para uma carreira em M. Então, dá para a gente ficar migrando de uma carreira. E quais seriam as top habilidades do futuro, né? As top habilidades do futuro seria o seguinte: aqui o Fórum Mundial Econômico, ele fez, né, um apanhado sobre isso e mostrou assim, de 2020 para 2015, fazendo uma comparação. Então, se antes eu tinha aqui, lá em 2015, a criatividade, eu tinha aqui a resolução de problemas complexos, eu tinha tudo isso assim como top atividades, a gente vê como a criatividade, ela saiu lá da 10ª posição de 2015 e passou lá para a 3ª. Então, a gente vê cada vez mais essa evolução, saindo dessas habilidades humanas, né, mais analíticas, mais críticas, como elas estão ganhando destaque. Então, a gente vê bem essas mudanças. E aí pensa também em outros tipos de habilidade, né, inteligência social, alfabetização transcultural, que cada vez vocês viram aí com home office, com trabalho remoto, com tudo isso, a interligação que a gente tem com o mundo inteiro, né? Então, cada vez mais você tem que entender a cultura de outros países, pensamento analítico, pensamento crítico, inteligência emocional, colaboração virtual, gerenciamento de tempo, soft skill e por aí vai. Só que aí eu lembro que uma das habilidades mais importantes também é a habilidade de se adaptar. Porque, mais uma vez, né, a gente tem que buscar, como tudo muda muito rápido, então a gente tem que se adaptar muito rápido. Então, quais são essas mudanças, né, que geram mais mudanças, que exigem um novo contexto, que exigem um novo mindset, um novo comportamento, e aí a gente fica pensando assim, tá, mas será que vai ser só um escolhido para fazer isso tudo? Será que eu vou ter ali só uma pessoa que vai ficar escolhida e aí pronto? Não, gente, a gente fala assim, não brinque sozinho. A onda, né, a palavra-chave é colaboração, tamo junto. E aí eu vou entrar, né, um pouquinho sobre algumas empresas, né, vou definir aqui para vocês, conversar com vocês, falar sobre startups, né, já que é todo mundo junto. O que é uma startup? A gente sabe que tem vários tipos de startup, todo mundo fica pensando assim, em ser um unicórnio, mas eu faço um lembrete aqui para vocês ficarem de olho no movimento das startups que são chamadas de startup zebra, que em vez de pensar assim no unicórnio, ele tem muita questão do dinheiro, crescimento exponencial, muito acelerado, é uma competição. As startups que são mais um modelo zebra, elas têm um modelo que é mais sustentável, que é mais pensando na comunidade, na qualidade, né? Mas eu estou falando aqui de startup, mas o que é uma startup, né? Uma startup é uma instituição humana projetada para criar novos produtos e serviços sob condições de extrema incerteza, que é o que está acontecendo hoje aí no mundo, né? Segundo Eric Ries. E aí ela tem como característica inovação, escalabilidade, velocidade, menos burocracia, uma equipe que faz sentido. A gente vê muito isso aí, né? Mas para que serve, né, uma startup? Para que serve? Primeiro ponto principal de startup, quando a gente sempre fala, é o seguinte: você tem um problema, não achou uma solução fácil para ele no mercado, com isso você teve uma grande ideia, né, de negócio para solucionar essa demanda. Aí você começa criando um MVP. Já falo sobre MVP, não se preocupe com isso. Então, sempre quando a gente pensa assim, tem muita gente que tem, mas não tem um problema claro para aplicar aquela ideia. Primeiro, a gente tem que buscar um problema. Mas voltando aqui na questão do MVP. Um MVP, tá? O que eu estou falando? Se eu falo assim, gente, pense em você ter que se deslocar aqui do ponto A para o ponto B. Né? Qual que seria o MVP disso? O pessoal, logicamente, pensa logo num carro, né? Só que o MVP não é isso. O MVP você vai construir primeiro,
que é o mínimo produto viável, você vai construir ali um skate, você vai testar a sua hipótese do problema, você vai ver se aquele problema realmente existe e como que você soluciona aquilo. Então, ele vai evoluindo. Um outro exemplo também muito que a gente fala é o seguinte: pensa-se num bolo de casamento. O bolo de casamento, o confeiteiro, na hora que ele vai vender, ele não vai fazer um bolo de cada sabor e vai oferecer isso lá para o cliente provar, ele não vai ter esse custo todo, né? O que ele faz? Ele oferece ali um cupcake, que é a representação daquele bolo todo. Então, o que a gente vê muito no mercado é isso aqui, né? MVP, o que queremos, fazer um MVP com qual escopo, tudo e mais igual dos concorrentes em 3 meses. Só que como que trabalham as startups, tá? Voltando ali naquele vídeo da Box 1824, né? É com espaços compartilhados, home office, você cria o seu próprio horário, você pode transformar suas ideias em negócios milionários, tem essa questão, né, de flexibilidade, né, o tempo inteiro. Você tem, sempre beta, a gente fala assim que está o tempo inteiro desenvolvendo, e adoro o desafio de participar em comunidade, por isso é muito importante a diversidade. Então, muda rápido de direção por conta de uma coisa bem simples, né? Quem se adapta melhor pode evoluir melhor com as mudanças. Uma das características também é que elas aceitam o risco e aprendem com eles. Então, sabe aquela história que antes tinha muito assim, eu errei, fulano de tal errou, e o pessoal sai caçando o culpado? Só que o que começou a acontecer com isso? As pessoas ficavam com medo de errar, e mesmo quando erravam, acabavam escondendo, né, o erro, em vez de estar compartilhando isso. A gente também não está falando aqui, vamos sair aí, todo mundo sair errando, todo mundo está fazendo desse jeito, né? Mas o que a gente está colocando é que você tem que ter um espaço para que você possa testar os seus erros, as suas inovações e errar. Então, é você fazer um sandbox ou um local em que você possa, um laboratório de inovação, né? Em que você possa, quando eu falo laboratório de inovação, interna ou externa, ou em parceria, ou open innovation, ou de alguma outra forma, não é para também você, não é só um local físico, alguma coisa, são pessoas e por aí vai, tá, gente? Então, aumentar a autonomia para promover o empoderamento, né? A gente tem que ter um novo modelo para identificar talentos, sabe aquela história também que o pessoal olha muito de currículo, de coisa. Hoje, todo mundo quer muito saber o que a pessoa faz, o problema que ela é capaz de resolver. Porque cada vez mais vai ter alocação por projeto, e alocando por projeto vai ter uma pessoa que vai atribuir aquela liderança circunstancial. Então, no momento, ela está liderando porque ela detém mais informação sobre esse tema, mas no outro momento ela pode ser liderado num outro projeto, e por isso a gente precisa aumentar a flexibilidade da estrutura, né? Estruturar o trabalho à distância. O trabalho remoto também, todo mundo ficou pensando assim, vai ser férias, vai ser essa questão assim de estou aqui, estou de férias, mas todo mundo também viu que trabalhou-se muito mais quando estava no home office, então essa ideia assim, mudou também. Então, para a gente viver um futuro do trabalho, né, esse futuro todo, com todas essas novas inovações, tecnologia, com tudo isso que está acontecendo, a gente precisa mudar nossas atitudes no presente. Não sei se vocês já viram isso, né, por aí, que é uma fila gigante para o pessoal criticar, falar mal, tudo, uma fila mais ou menos para dar opinião, e uma fila, assim, as moscas, né, igual está ali para fazer. E aí eu quero mostrar para vocês, uma coisa que eu vi também, que eu achei bem legal trazer aqui para vocês, tem um TED do Derek Sivers, que ele fala que fazer é maior que dizer, e aí ele explica sobre isso, né, que não adianta você ter uma ideia maravilhosa e ficar assim preocupado, vão roubar a minha ideia, alguma coisa desse tipo. Como que ele faz toda essa comparação entre o fazer e o dizer? Ele fala assim, se você tem uma ideia, eu vou dar uma escala para cada tipo de ideia. Se é uma ruim, é -1, se é uma fraca, é 1, se é uma média, é 5, se é uma boa, é 10, se é uma ótima, é 15, se é uma brilhante, é 20. E aí, com isso, eu vou colocar aqui execução. Se não tem nenhuma execução, vale 1. Se é uma execução mal feita, 1.000. Se é uma execução mediana, 10.000. Uma boa execução, 100.000. Uma ótima execução, 1 milhão. E uma brilhante execução, 10 milhões. Então, ele fala, se você tem uma ótima ideia, sem nenhuma
execução, isso aí vale só $15. Agora, se você tem uma ideia fraca, com uma ótima execução, isso aí, né, multiplicado pelo 1 milhão, você já ficou 1 milhão no azul. Então, se você, o único cuidado que você tem que ter nessa história toda é você não ter uma ideia ruim, brilhantemente executada, porque aí você tem um prejuízo de 10 milhões. Passado isso, não se preocupe tanto com a sua ideia, você tem que testar logo e colocar ela em prática. Por isso que a gente fala que a ideia é fazer um MVP e sair testando, porque a execução é o grosso do valor. E aí, como que eu saio testando? Tem muitas ferramentas para você fazer isso, né? Tem Design Thinking, Lean Startup, Lean Inception, vou falar aqui um pouquinho sobre Lean Inception, métodos ágeis, Scrum, MVP, tem tudo isso aí para você estar colocando a sua ideia no papel, né? Tirando ela ali do papel, tirando do papel e colocando ela em prática. Vou falar aqui um pouquinho sobre Lean Inception, que é um método criado pelo Paulo Caroli, um brasileiro, tá? E ele se baseia muito assim, a gente fala assim, você ainda vive esse pesadelo, né, de como que o cliente pediu, o que o cliente realmente precisava, e aí a gente fala, o modelo cascata, o modelo das organizações tradicionais, ela virava um telefone sem fio, porque o cliente falava lá para a área de clientes, que ia falar para a área de negócio, que ia falar para a área de tecnologia, que ia falar para o desenvolvedor. E acabava que no final, que virava isso aqui, né, um telefone sem fio. E aí, nesse telefone sem fio, você perdia muitas informações no processo, né? Porque cada um entendia de um jeito. Então, o pessoal da área de cliente estava entendendo de um jeito, da área de desenvolvimento estava entendendo de outro jeito, e na hora de codificar, ele entendia de um outro totalmente diferente. Isso levava muito tempo. Às vezes, um planejamento de um projeto levava-se 6 meses, 1 ano, e no final, acabava que quando saía o produto, às vezes no mercado já nem precisava. Então, você ficava muito nessa questão de pensar, né, o que ia. Com isso, o Caroli, né, ele passou muito tempo lá no Vale do Silício, trabalhou com várias empresas lá, fez muitas de Inception, e ele criou um workshop para reunir todas essas pessoas para falar em como desenvolver esse MVP. Tá? Tem muita informação dele lá no site dele, no blog, ele vem do Lean Startup. Então, você monta toda uma agenda, e lembra que eu falei, antes as pessoas levavam um tempão fazendo planejamento, ele trouxe isso para 1 semana. Então, é um workshop, né, que você faz durante 1 semana, traz todos os envolvidos e consegue sair no final com MVP. Então, você tem bem essa visão ali do produto, que vai detalhar para quem que é, a gente fala muito que usa a visão do produto em pitches, e aí você vai fazendo todas essas etapas, e aí no final sai com um Canvas MVP, com a ideia do seu produto lá já pronta para você testar. Tem acontecido muitas turmas de Lean Inception, tanto presencial, aí a gente fala que não só empresas privadas, governo, tudo isso eles estão aplicando, está tendo turmas também online, tá? Então vocês podem pesquisar por aí, e ele disponibiliza muitos materiais sobre agilidade online para quem quiser tirar dúvida, essas coisas todas. Qualquer coisa, vocês podem entrar em contato aí que a gente passa para vocês. Eu vou citar 2 cases rapidinho, né, que falam como trabalham agilidade em modelos, né, modelos que a gente fala de inovação, e quando a gente fala em inovação e parcerias, tudo, a gente tem alguns modelos que são trabalhados. O primeiro a gente fala assim, um modelo mais voltado para o investimento, em que eu vou capturar, né, tendências, vou acabar comprando empresas ou startups, né, as organizações tradicionais, e se incorporando ou tratando como uma spin-off do trabalho que você está fazendo. Você tem um segundo modelo, que é o Open Innovation, que aí são parcerias que você faz com startups, de troca, faz um sandbox interno, tem envolvimento com várias áreas de negócio. E tem o último modelo, que é o intraempreendedorismo, que eu vou falar um pouquinho mais sobre isso agora, tá? Que é mais de transformação digital, é um desenvolvimento mais interno das empresas, em que eles trabalham, né, com a forma de trabalho mais direcionada para cliente. Então, aqui eu vou apresentar bem rápido aqui, né, o ETO, que foi um grupo, né, um movimento independente informal que estava dentro da estrutura do BB, para falar sobre inovação, com design centrado no ser humano, o pessoal ali
trabalhava muito falando sobre inovação, incentivando a inovação de dentro para fora, falando sobre tudo isso, né? E bem mão na massa, maker, né? Qualquer um de qualquer lugar, pensando em mais fazer, né? Aquele problema que a gente via ali e tá colocando a mão na massa. E a gente sempre falava, eles são nozes, então se a gente está falando mal da estrutura ou de alguma coisa, lembrando que eu não falo institucionalmente em nome do Banco do Brasil, tá? Eu estou falando mais em nome do movimento e todas essas coisas que estavam fora da estrutura, e falando como que surgiu esse movimento e o que a gente fez utilizando a agilidade por lá. Então, acabou com esse negócio das cercas nos limitarem, todo mundo que entrava lá para o movimento, para o grupo, não tinha crachá, não tinha cargo, era todo mundo no mesmo nível, todo mundo tinha a mesma voz, tá, gente? E falando assim, a gente fez diversos trabalhos hackeando o sistema e tudo que a gente pensava assim, vamos fazer isso? Vamos lá fazer, sem pedir licença para ninguém dentro das instituições, né? Então, teve um manifesto, uma comunidade, várias palestras, várias iniciativas que a gente fez por lá, né? E palestra, assim, dessa do futuro do trabalho, um curso online de Scrum para ensinar o pessoal na área do serviço público, Vineg on Fire, né, que foi um movimento para provocar mudança, um grande programa mobilizado de gamificação, e aí os resultados, a gente viu que a gente teve 1.332 ideias, 12 vídeos, 12 canvas, tudo isso em 32 horas de trabalho, né? Então, foi uma questão de mudança mesmo, né? De sair, de ver que a colaboração é maior que a competição, mudança de mindset. Aqui um pouquinho do pessoal que participou. No ano seguinte, né, a gente fez também o Evolution, que foi o segundo movimento. Isso tudo trabalhando com agilidade, com metodologia ágil, a gente viu que realmente dá para executar, tá? Então, a gente fala assim, a Santa de Casa faz milagre, faz, né? Tivemos alguns BOs, né, pelo meio do caminho, mas conseguimos espalhar isso tudo, assim, para outras áreas, para engajar, para fazer. E sempre perguntava, por que a gente está fazendo isso? Porque a gente precisa reunificar as pessoas para agir com o organismo com um propósito. Aqui, a galera que participou, né, muitas pessoas nisso, e desse movimento que foi iniciado lá, outras organizações também, né, começaram a fazer isso e surgiu, ao mesmo tempo que a gente estava fazendo lá, a gente viu que outros estavam fazendo, Visa, Correios, TCU, os ministérios todos, e surgiu um movimento chamado Govnite para falar sobre inovação do setor público. Então, a gente fez vários eventos para estar falando sobre inovação, apoiando, né, a InovaGov, a rede de inovação, e sempre com esses movimentos trazendo palestras para estar falando sobre tudo isso que estava acontecendo na área de inovação, tá? Então, aqui eu estou passando bem os eventos e falando o pessoal se conectarem, né? Foi espalhando em norte, lá no sul também, o pessoal que participou de todos esses movimentos. Então, é legal o pessoal ver que a inovação ela não acontece só de uma forma mais fechada, né? Então, a gente vê que é a colaboração mesmo fazendo parte disso tudo. Inclusive, o Alexandre está por aí também, que faz parte, eu vi ali a mensagem dele, e aí a gente vê que tem muita coisa acontecendo aí. Então, mudanças que geram mais mudanças, e aí a gente pensa assim, que a gente tem que executar, fazer maior do que dizer, e tem que se transformar mais, ser mais maker, executar mesmo, né? E como seria uma jornada maker? O que eu tenho que fazer para estar participando, né, iniciando essa jornada? Eu tenho que compartilhar o que eu sei, né? Eu acho legal esses movimentos, a gente vê cada vez mais eventos como esse, abrindo as portas, né, para que todas as pessoas estejam aí compartilhando suas experiências, lembrar daquela questão, né, do fazer é maior do que dizer, então executa lá a sua ideia, desenvolver essas ideias, transformar em projeto, em negócio, né? Pensar assim, como que eu respondo às coisas que não estão no meu alcance, né? Como que eu transito em diferentes ambientes? Qual a habilidade que você mais usa lá onde você trabalha, né? O que você aprendeu hoje? O que você vai aprender na próxima semana, né? O que você vai fazer amanhã para ser mais criativo, né? Coloca 3 objetivos para o ano que vem. Coloca também como que você e a sua instituição vocês estão se transformando. Que problema vocês estão resolvendo? Será que esse problema faz sentido?
qual é o papel da sua organização na transformação do país? A gente fala muito, assim, sobre mudanças, né, sobre coisas que a gente vê de errado, mas o que realmente a sua organização está fazendo de fato para mudar isso tudo? Será que você acredita que a sua organização está fazendo alguma coisa para mudar a sua cidade, o país? O que ela está fazendo, né? O que você vai fazer de diferente? Qual transformação que você pode resolver? Né? Pesquise problemas que precisam ser resolvidos. E aí alguém pergunta assim, mas não sei por onde começar a resolver esses problemas. Você pode começar aqui pelos grandes problemas globais do mundo. Pensa como você vai resolver algum problema da saúde, educação, segurança, comida, energia, meio ambiente, água, pobreza. Pensa num desses temas. E esses são os grandes problemas. Como que eu posso ajudar, ou a minha organização, posso ajudar para fazer isso? E a última, né, pergunta é, se você tivesse todo o dinheiro e tempo do mundo, o que você faria? O que seria a sua jornada maker? O que você pensaria assim, estou motivado, quero fazer isso. E, se não agora, então quando? Se não você, então quem para fazer essa mudança no mundo? E aí, a conversa continua online, aqui estão os meus contatos, vocês podem aí mandar mensagem, às vezes eu demoro um pouquinho para responder, mas eu respondo, viu, gente? E muito obrigado. Sei que vou passar aqui algumas dicas e referências rapidinho de livros, e eu sei que tem mais, e estão faltando alguns aqui, mas a gente pensa nisso aí e como está sempre se preparando e melhorando e cada vez aprendendo um pouquinho mais todo dia. Tá? Se não agora, então quando? Se não você, então quem? Obrigada, gente. Aí, se alguém tiver alguma pergunta ou alguma informação ou alguma coisa, ou se quiser falar, pode me mandar mensagem, pode estar mandando alguma informação, tá? Ou pergunta ali no chat. E aí, aproveitando, já que eu tenho alguns minutinhos mais, eu vou aproveitar aqui para falar sobre um tema, né, que eu gosto muito, Tem um vídeo que fala sobre abundância, tá? E aí, a abundância, a gente fala muito, né, sobre tudo isso que está acontecendo no mundo, e aí a gente pensa assim, qual que é a lógica da abundância e qual que é a lógica da escassez? A abundância, ela funciona da seguinte forma, né? A gente tem que pensar no longo prazo e pensar em sustentabilidade e nisso tudo. E aí eu vou fazer um comparativo aqui entre a lógica da escassez e a lógica da abundância para vocês verem um pouquinho sobre isso, tá? Na lógica da escassez, eu acredito que não tem recursos para todos, e aí se eu não tiver, os outros também não terão, cria-se uma competição e estoque para não faltar. Vocês viram aí como ficou essa questão do álcool, viu como funcionou isso tudo aí, né? Que estava o estoque, acabou a máscara, acabou um monte de coisa aí, todo mundo. E aí a escassez se autoprofetiza. Meu medo acontece, né? Porque eu vejo que está faltando mesmo, aumenta a competição, então a posse e o estoque, e lá vamos nós de novo para isso tudo. Isso vira um ciclo. Então, é sempre aquela coisa assim da competição, eu quero ter a posse disso tudo. Na lógica da abundância, eu penso que existe recursos para todos. Então, eu deixo o medo de lado, né, e dou espaço para a confiança, então eu paro de estocar. Então, esses recursos, eu compro somente o que é necessário. E aí, com isso, eu faço os recursos circularem, porque se eu comprei só o que eu preciso, fica lá, outra pessoa vai e compra, né? E aí, eu ajudo outras pessoas com os meus recursos, e se eu precisar, eu uso os recursos de outras pessoas, um esquema mais de colaboração. E lá vai a gente, novamente, nesse mesmo ciclo, tá?
Então, é legal pensar sobre essas coisas e no nosso comportamento e na nossa atitude ali do dia a dia. Esse livro aqui é o Abundância, que ele fala sobre o futuro, é melhor do que você imagina. E aí, nesse livro, ele descreve justamente isso, né? Que a gente fica pensando em tanta coisa que está acontecendo, mas a gente não vê a evolução da humanidade e qual foi o comportamento. A gente não vê o tanto de coisa que está acontecendo aí no mundo e que a gente pode mudar. Então, é sempre pensando dessa forma, tá, gente? E aí, agora, eu volto à pergunta, né, pensando nesse ciclo de abundância, pensando nesse ciclo de tudo que eu falei aqui durante a palestra, né, de como que você pode estar se comportando, quais são as suas atitudes, como que você pode estar pensando em aprender e gerar mais informação, ter mais atitude, e estar colaborando com a comunidade de uma forma geral, né? Então, se não agora, então quando? Então, se não você, então quem, né, para fazer toda essa mudança? Beleza, gente? Aqui, vou perguntar aqui se alguém tem mais alguma dúvida. Vou passar aqui de novo rapidinho as referências, tá? Que acho que passou bem rapidão aqui. Então, se alguém quiser ainda anotar aí, eu vou deixar mais um minutinho aqui sobre esses livros. Tem muita coisa interessante. E como eu falei novamente, gente, vocês procurem cursos, procurem livros, né? Tem muita coisa hoje disponível aqui na internet. A gente dá para pegar e construir várias coisas. Eu vi agora, né, principalmente na pandemia, a gente viu as pessoas ficando isoladas, as pessoas cada vez mais fazendo trabalhos manuais, descobrindo uma nova habilidade. Teve gente que foi cozinhar, ou fez um trabalho manual, ou fez e tudo assim, procurando lá no Google, né? Eu recebi vários comentários do pessoal falando isso, que estavam aprendendo várias coisas assim, online, e aí a gente vê como isso tudo evoluiu, né, ao longo do tempo. Aqui, o Alexandre, ele postou aqui no chat, né, que lembrou do Oswaldo Oliveira, né, e aí muito, muito legal todas essas referências. Obrigado ali o Sérgio também, que falou que aprendeu muito com essa palestra. A nossa ideia é estar compartilhando conhecimento, viu, gente? É sempre tá todo mundo aí, do mesmo jeito que eu estou compartilhando aqui um pouquinho do que eu aprendi, eu aprendo muito também com vocês. Então, quero sempre estar vendo aí vocês estarem compartilhando, né, o conhecimento também aí. Valeu, aqui as referências e aqui os meus contatos. Ok, deixa eu ver aqui quem mais, se teve alguma outra pergunta. Aqui do pessoal comentando. Legal, viu, gente? E aí também vocês podem compartilhar depois o link, né, aqui da Campus, tem muita coisa rolando aí, tá bem legal, tem vários assuntos interessantes, aí tem muita gente também que não pôde assistir, né, hoje aqui, e aí ele fica disponível para o horário que compartilhar aí, o horário que o pessoal conseguir, né, porque às vezes também a gente fica assim, querendo assistir tudo e não dá tempo assim da gente estar escolhendo. Mas fiquem à vontade aí para estar compartilhando com o pessoal. E se conectarem, tá, gente? Mandarem informações, a gente troca aí, se ajuda. A questão toda, como eu falei antes, é colaboração e networking, né? Para estar nessa conexão com todo mundo. E obrigado novamente o convite da Campus Party. E espero ver vocês, espero que nas próximas a gente consiga, né, ser presencial, porque tem aquela energia, tem aquele, a gente estava comentando, né, tem muitos eventos que estão acontecendo online, a gente quer participar de tudo, mas falta um pouquinho daquela energia, daquela troca do pessoal, de estar ali no olho conversando, né, então espero que em breve a gente passe por tudo isso e possa voltar, né. Obrigado, viu, gente?